Quando falamos sobre as melhores classes de draft da história da NBA, tem três que são sempre faladas, né? A de 84, que teve Michael Jordan, Olajuwon, Charles Barkley, John Stockton e tudo mais. A de 96, que teve Kobe, Iverson, Nash, Ray Allen. Inclusive, eu já fiz um redraft do top 5 dessa classe, hein? Então, depois se você quiser dar uma olhadinha, é só buscar no canal. Então, tem a de 84, a de 96 e a de 2003, que é a do LeBron, do Dwayne Wade, do Carmelo, do Chris Bosh. Então, essa seria, digamos assim, meio que a santa trindade das classes de draft da NBA. Só que tem uma outra que, na minha opinião, vai ser vista no futuro como uma das maiores classes da história. Talvez até supere uma dessas três, que é a classe de 2018. Essa classe de 2018 é fantástica, meus amigos. Três dos melhores jogadores da liga hoje saíram dessa classe. Dois jogadores dessa classe brigaram pelo MVP na temporada passada e são dois caras que fatalmente vão ganhar o MVP em algum momento de suas carreiras. Já tivemos um Depoy saindo dessa classe, temos alguns franchise players, alguns All-Stars, então é uma classe muito forte e totalmente fora da curva. E é impressionante ver que mesmo com tanto talento disponível, teve time fazendo merda nesse draft, cara. É bizarro, é bizarro. Alô, Phoenix Suns e Sacramento Kings. Mas bom, independente dos erros cometidos, foi um draft maravilhoso. E nesse vídeo eu irei redraftar o top 5 desse draft de 2018. Então, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos começar. Só deixando claro, rapaziada, eu faço esse redraft com base no que os jogadores se tornaram na NBA, ou no caso, estão se tornando, né? Porque só faz 6 anos que esse draft rolou. Então, eu não levo em consideração as necessidades dos times na época, necessidades posicionais e tudo. Eu não levo isso em consideração. Eu refaço as escolhas analisando puramente o talento e o que cada um ali virou na NBA, fechou? Vamos lá então, bora começar com a primeira escolha geral desse draft, que originalmente foi o DeAndre Ayton sendo escolhido pelo Phoenix Suns, numa das piores escolhas já feitas na história do draft. E por que eu falo isso? Porque o Ayton é um jogador ruim? Não, o Ayton não é um jogador ruim, muito pelo contrário, é um bom jogador e até tinha contexto para ele ser escolhido ali, né? O Phoenix precisava de um pivô e o Ayton era o melhor prospecto da posição e era um cara que havia jogado no Arizona, então havia contexto para ele ser a pick 1, fazia sentido. Só que quando você vê que um tal de Luka Doncic estava disponível e o Phoenix Suns, de forma deliberada, não pegou ele, não dá, cara, é surreal. Não dá para passar pano. E o mais doido é que não só o Phoenix, mas o Kings também optaram por outros nomes ao invés do Luka, que já se mostrava totalmente pronto para brigar na NBA. O Luka já era campeão e MVP da Euroliga, era campeão do Eurobasket. Cara, assim, o Luka ele chegou no draft com um dos melhores currículos que um novato já chegou num draft na história da NBA. Só que mesmo assim, os dois times não pegaram ele e o Hawks que pegou, trocou ele pro Dallas. Assim, cara, é inacreditável, mano. É inacreditável e é óbvio que aqui nesse redraft eu vou colocar o Luka sendo a primeira escolha geral, né? A gente tá falando de um dos melhores jogadores da NBA na atualidade, de um cara que desde que chegou na liga é All-Star, é presença garantida nos times ideais da temporada, tá sempre na briga pelo MVP, inclusive temporada passada, na minha concepção, ele deveria ter sido MVP, tanto que na corrida pro MVP que eu fiz aqui no canal, o Luka terminou em primeiro, e de forma unânime. Então, é um cara que
para muitos, é o melhor jogador da liga. Eu ainda acho que é o Jokic. Eu ainda acho que o Jokic tá na frente do Luka, mas pouca coisa. Eu acho que o Luka, ele já tá num nível muito alto. Ele é uma das melhores armas ofensivas do basquete mundial. É um cara que acabou de fazer a sua primeira final na carreira, fez um playoff absurdo, e isso tudo com 25 anos. Moleque, ele é um fenômeno. Eu sou um dos maiores fanboys do Luka Doncic vivos. Sou um dos maiores. Eu me auto-rotulo como um fanboy do Luka e sou mesmo, e vou ser sempre um fanboy. Sempre vou ser fanboy do Luka, porque o moleque é pica, é fenômeno. E aqui, nesse redraft, não tinha como ele não ser a pick 1, porque não existem argumentos pra ele não ser. Na época, já era difícil argumentar contra o Lucas sendo a primeira escolha geral. O único argumento, que nem era um argumento de verdade, era mais uma desculpa pra ele não ser a primeira escolha, era porque ele era estrangeiro. Ah, é estrangeiro. Não dá pra confiar em jogador estrangeiro. Que era e segue sendo uma grande bobagem. Ainda bem que isso mudou bastante aí nos últimos anos, tanto que no draft as duas primeiras escolhas gerais foram fora dos Estados Unidos, né? Foram dois franceses. Então é uma percepção que mudou, mas na época ainda tinha esse papo, ainda tinha, cara, essa visão totalmente equivocada de que o jogador americano é mais confiável do que o europeu, do que um estrangeiro. Uma grande bobagem. Muito por conta dessa ideia, Phoenix King, o próprio Hawks, perderam um cara que já é os melhores jogadores da liga, já é um dos melhores estrangeiros da história da NBA. É um cara que vai ser Hall da Fama, talvez termine a carreira até, dependendo do que ele conquistar, como um dos 10 maiores da história da NBA, porque ele tem potencial para. Então, enfim, pra mim ele deveria ter sido a primeira escolha geral, não tem como me convencer do contrário, e nesse redraft ele vai pro Phoenix Suns montar um dos melhores backcourts da história da liga com o Devin Booker. A gente fala, né, que Luka e Curry já formam, né, dos melhores backcourts ofensivos da história da NBA. Luka e Booker seria tão bom quanto, na minha concepção. Acho muito bom. E seria engraçado ver os dois juntos, vendo que hoje os dois são meio que rivais. Então, enfim. Luka é a primeira escolha geral, vai pro Phoenix Suns nesse redraft. Seguindo, vamos pra segunda escolha, que, cara, essa aqui foi uma cagada monumental, né? Como eu disse, até existia contexto pro Phoenix Suns pegar o DeAndre Ayton ali na 1, só que o Kings não ter pego o Luka na 2 e ter escolhido o Marvin Bagley, não tem contexto, não existem justificativas pra isso. Não dá, velho. Foi uma cagada inacreditável. E aqui, consertando essa bobagem, eu vou colocar o Kings pegando o atual vice-MVP da NBA, que é o meu menino Shai Gilgeous-Alexander, né? Durante muito tempo, a galera que produziu conteúdo redraftando essa classe de 2018 sempre colocou o Trae Young como pick 2. E é compreensível, era justificável colocar o Trae Young como o segundo melhor jogador dessa classe. Só que depois dessas últimas 2, 3 temporadas, pra mim não dá mais. Pra mim o Trae não é mais o segundo melhor dessa classe. Pra mim o Shai superou o Trae. E hoje eu acho que o Shai é o segundo melhor dessa classe fantástica de 2018. A gente tá falando de um jogador que banalizou marcar 30 pontos na NBA. Cara, isso é surreal. Isso é surreal. Nas últimas 2 temporadas, ele teve médias de 30 pontos ou mais. E o que mais impressiona no Shai é a consistência dele. São 2 temporadas seguidas chutando na casa dos 50%, cara. Isso é bizarro, mano. Isso é bizarro. E considerando o time que o Thunder tem e a idade desse time,
é muito provável que nos próximos 2, 3 anos o Shai vá ganhar o MVP. Estando num time tão bom como é esse time do Thunder, sendo um time jovem que deve seguir muito bom durante muitos anos, mano, em algum momento o Shai vai ganhar o MVP. É muito difícil que isso não aconteça. Eu admito que me dá um certo aperto tirar o Shai do Clippers nesse draft, porque se ele não fosse pro Clippers, ele não iria pro Thunder, porque sem ele o Clippers não ia fazer a troca ali pelo Paul George e tudo, e o Shai não ia pro Thunder. Então, me dói tirar o Shai do Clippers nesse redraft, mas eu vou deixar os meus sentimentos pessoais de lado e vou fazer o certo, que é colocar o Shai como a segunda pick desse draft. Indo agora para a terceira escolha geral, originalmente o Hawks pegou o Luka e trocou ele para o Dallas numa das trocas mais icônicas da história do draft. E aqui, obviamente, isso não vai rolar. E o que vai acontecer pode deixar alguns torcedores do Hawks bolados comigo, porque eu não vou colocar o Trae Young indo para lá, e sim o Jalen Brunson. Algumas pessoas podem não se lembrar, mas o Jalen Brunson foi dessa classe. Ele, inclusive, foi, na minha opinião, o grande steal dessa classe e um dos grandes steals dessa última década, considerando o draft. Cara, a gente tá falando de um Jalen Brunson que foi pick 33. 33, ele foi uma escolha de segunda rodada, cara. Pô, inacreditável. Esse draft do Dallas, inclusive, foi uma coisa maravilhosa. Foi uma masterclass do Dallas. O Dallas saiu desse draft pegando o Brunson na 33 e conseguindo o Luka via troca. Foi um dos melhores drafts de um time que eu já vi. Assim, pensando aqui nos drafts que eu acompanhei, cara, é difícil achar um time que saiu de um draft com tanto talento como o Dallas saiu. Beleza, o Brunson foi embora e tudo, né? Não ficou. Mas, considerando o talento bruto dos jogadores, mano, o Dallas deu uma aula bizarra nesse. E assim, cara, apesar do Trae excelente e de na carreira total ter números melhores do que o Brunson, no momento eu acho que o Brunson ele tá numa prateleira acima da do Trae. Isso que aqui eu coloco o Brunson sendo o pick 3 ao invés do nosso querido Calvo. Só para passar para vocês, o Jalen Brunson jogando no New York Knicks, ele tem médias de 26,5 pontos, com 48,4% de aproveitamento nos arremessos, 40,7 chutando para 3, 3,6 rebotes e 6,5 assistências por jogo. Isso é bizarro, cara. Bizarro. Ele tem duas boas runs em playoffs, tem dois bons playoffs já pelo Knicks. E pra mim, eu entendo concordar, mas pra mim o Jalen Brunson hoje ele é um franchise player mais confiável do que o Trae Young. Eu prefiro hoje ter o Brunson sendo o líder do meu projeto do que o Trae Young. Então, isso que eu coloco ele na 3 aqui e deixo o Trae Young para ser escolhido na 4 pelo Memphis Grizzlies, que originalmente fez uma baita de uma escolha que foi o JJJ. Mas aqui não tem como, né? Eu já tirei o Trae da 3. Botar ele pra baixo da 4, aí os fãs dele vão me matar. Então, para preservar minha saúde mental, eu vou deixar o Trae Young sendo a quarta escolha geral indo pro Grizzlies. Mas sem brincadeira nenhuma, cara, o Trae Young, ele realmente ele é o quarto melhor dessa classe para mim. E ele é um dos melhores playmakers da NBA atual. Ele é um cara que vem de 2 temporadas seguidas com 10 assistências de média, com 10 ou mais assistências de média. É um jogador que, desde que chegou na liga, só teve uma temporada com menos de 9 assistências de média, que foi na sua temporada de calouro. Ele tem 9,5 assistências de média na carreira e 25,5 pontos. É uma baita de uma arma ofensiva. Tem um grande problema na defesa. O Trae Young é um defensor horrível. Ele não é nem ruim, ele é horrível na defesa. Ele é um defensor patético, ele é um a menos na defesa.
Só que ofensivamente o Trae Young, ele é muito bom. Muito bom. É um cara que já foi 3 vezes pro All-Star, tem um All-NBA na carreira, tem uma final de conferência, num playoff onde ele foi maravilhoso. O Trae Young, ele é muito bom lado ofensivo. Muito bom. E por isso que aqui eu deixo ele na 4ª escolha. E aí, fechando aqui o nosso redraft, vamos para a 5ª e última escolha, que originalmente foi o Dallas pegando ali o Trae e em seguida trocando ele para Atlanta. E aqui, ao invés de fazer isso, o Mavs vai pegar um dos melhores defensores da NBA atual, né? O já eleito DPOY Jaren Jackson Jr. Apesar do Mikal Bridges poder servir uma boa opção aqui na 5, não tem como não colocar o JJJ. Você olha para o currículo do JJJ e não tem como o cara não ser considerado dos 5 melhores dessa classe. É um cara que tem 2 blocos de média na carreira, chutando 34,5% para 3, que é impressionante. Ele tem um All-Star no currículo, foi uma vez DPOY, 2 vezes All-Defense. Gente, não dá pra esse cara não ser uma das 5 primeiras escolhas. Simplesmente não dá. Ofensivamente, o JJJ tá melhorando bastante. Temporada passada, ele teve a sua melhor média de pontos na carreira, que foi 22 pontos, se não me engano. Então, mesmo eu amando o Mikal Bridges, que nessa classe foi pick 10 ali pro Philadelphia, depois foi trocado ali pro Phoenix, apesar de eu amar o Mikal, o JJJ é outro nível e aqui não tem como, ele vai ficar na 5ª escolha, indo pro Dalão da Massa. Então é isso, rapaziada. Eu fecho esse redraft do top 5 do draft de 2018 com o Luka Doncic na 1, indo pra Phoenix, Shai na 2, indo pra Sacramento, Brunson na 3, indo pra Atlanta, Trae Young na 4, indo pra Memphis e Jaren Jackson Jr. na 5, para Dallas. Esse é o meu top 5 desse draft. Concorda? Discorda? O comentário tá aí para isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários sugestões de classes que vocês querem que eu faça esse redraft do top 5. Fechou? É isso. Me despeço. Tamo junto. Grande abraço e tchau.